Oi, pessoal, boa noite. Oi, Domi, boa noite. Como é que você tá? Vamos abrir aqui. Outra, Mônica. Então, vamos começar aqui. Olá, Cacá. E aí, man? Tudo bem? Muito bem, vamos começar aqui. Então, hoje a nossa Pocket fala aí sobre disbiose intestinal, que a Pocket são lives como a gente tá fazendo uma vez ao mês. Normalmente os temas são escolhidos, eu coloco lá a caixinha para que o pessoal dê algumas sugestões de temas e vocês escolhem, né? Então, o que foi escolhido da última vez, nós fizemos falando um pouquinho sobre ansiedade e depressão, e foi escolhido a disbiose. Então, as Pocket Lives são lives curtas, né? Mas, de qualquer forma, bastante objetivas e com um foco em gerar conteúdo que seja aplicado, né, imediatamente no nosso dia a dia. Meu nome é Luciana, sou farmacêutica da Formule e vamos aqui rapidamente fazer uma pergunta, né? É comum você sentir, né, as pessoas sentirem, ou você que está aí, sentir distensão abdominal, gases, ou hábito intestinal modificado, às vezes constipado, ou com diarreia, alteração de humor, infecções de pele, acne, dermatite, ansiedade, às vezes até também a depressão. Então, muitos desses sintomas, eles podem estar relacionados, a gente às vezes nem imagina, mas pode estar relacionado a um processo de disbiose. E a disbiose, ela não existe somente, né, apesar da live ter como tema disbiose intestinal, mas o foco aqui da live é falar um pouquinho sobre o que é a disbiose intestinal e sugestões de formulações, substâncias que podem estar ajudando a nossa rotina, né, de uma forma para gerar uma rotina mais saudável. A disbiose, ela nada mais é do que um desequilíbrio. É um desequilíbrio na microbiota, porque antes de mais nada, a microbiota, o corpo é formado por uma série de bactérias, né? Cheio de bactérias. Essas bactérias, elas cada um tem uma função e são bactérias boas. O equilíbrio, quer dizer, existem bactérias patogênicas e bactérias que elas vivem são comensais. Então, elas trazem respostas benéficas, mas elas precisam estar em equilíbrio. E o nosso organismo, para que elas estejam em equilíbrio, o nosso organismo, com o equilíbrio, vai absorver melhor as substâncias, os nutrientes, gerando mais saúde e qualidade de vida. Porém, essas bactérias, elas estão distribuídas no trato gastrointestinal, desde a boca até o intestino grosso. Mas existe também a disbiose que acontece, além do trato gastrointestinal, no trato geniturinário, na vagina, por exemplo. Então, o que é a disbiose? É um desequilíbrio entre as bactérias. Esse desequilíbrio pode ser um excesso de bactérias, né, patogênicas, uma falta de bactérias, uma queda no número de bactérias boas. Então, não é só um desequilíbrio, um desequilíbrio. Ele pode desequilibrar pelo excesso das bactérias patogênicas, a queda das bactérias boas ou a translocação. As bactérias que habitam o trato gástrico, por exemplo, o intestino grosso, vai para o intestino delgado e vice-versa. Então, isso daí também gera uma disbiose. E a disbiose, né, pode gerar várias condições de doença. Ela pode gerar doença, mas a disbiose, ela na realidade, ela é uma condição clínica, ela não é uma doença. E é importante saber que praticamente todas as condições médicas, né, de doença, a grande parte dela é influenciada pela microbiota intestinal. Por isso que a saúde do corpo começa no intestino. O intestino saudável, você vai ter uma boa qualidade de vida. Mas o que é que gera, então, né, quais são as doenças que estão relacionadas, que podem estar relacionadas a essa... A gente vai falar um pouco o que é que normalmente pode gerar disbiose. A primeira coisa que gera disbiose, o aparecimento da disbiose está ligado diretamente à má alimentação. Principalmente nas escolhas alimentares. Esse é o primeiro ponto. Existem várias causas da disbiose,
não só ligada à alimentação, mas o ponto principal é a má alimentação. Que tipo de má alimentação? Um excesso, por exemplo, de proteína, uma alimentação predominantemente rica em proteína, como forma de obter, né, mais saciedade ou ganho de massa magra, mas o excesso de proteína pode gerar disbiose. A contaminação, o excesso de alimentação com gordura, o excesso de alimentação, né, o açúcar, contaminantes, como a gente estava conversando hoje, doutora Vilma, nutricionista, que está aqui também na live, falando da contaminação das farinhas, né? As farinhas do Brasil, o índice de contaminação permitido pela Anvisa é muito alto. Então, de contaminação de quê? Com micotoxinas, a contaminação com insetos, com pedaços, partes de inseto. Então, tudo isso favorece a inflamação e, consequentemente, a disbiose intestinal. O quê? Que farináceos, né? Cevada, trigo, aveia, milho, arroz, mas também a adição nessas farinhas, por exemplo, de ferro, né? O ferro para anemia, essa questão, né? Para ficar farinhas enriquecidas. Então, muitas vezes o ferro que é adicionado é o ferro chamado ferro M, que também conhecido como sulfato ferroso ou fumarato ferroso, que também tem uma capacidade de promover uma probabilidade de gerar a disbiose intestinal, principalmente porque as pessoas têm deficiência de zinco. Então, por isso que numa reposição de nutrientes é importante o balanceamento do ferro e do zinco. A gente falou aí de alimentos, são informações. O que é que também pode gerar? Né? Alguns medicamentos. Então, que medicamentos? Antibióticos é um dos medicamentos principais que pode estar gerando a disbiose, principalmente não é o antibiótico, é o uso irracional, o uso primeiro, utilizando antibióticos de amplo espectro, que na realidade o médico, quando vai prescrever um antibiótico, a opção é utilizar de amplo espectro, para pegar o maior número de bactérias, né? Esses antibióticos de última geração e tudo, só que vai debelar a infecção, né, naquele momento que precisa ser debelado, mas também um maior número de bactérias vai ser boas, também vão ser eliminadas. E nem sempre você pode optar por antibióticos. O ideal é que você conseguisse, né, pelos exames, eleger aquele antibiótico que fosse específico para aquela bactéria que está gerando aquela infecção no paciente. Mas às vezes o médico ele não tem a condição, às vezes, do exame e tudo, ou a necessidade tem que agir rápido, e às vezes escolhe um antibiótico de amplo espectro, e isso pode, com o uso também por longo tempo, pessoas que às vezes precisam fazer uso crônico mesmo, porque tem infecções, o uso recorrente por infecções, tudo isso pode gerar um processo de disbiose intestinal. Pessoas que utilizam anticonvulsivantes, então que tem, né, epilepsia, ou que usam o anticonvulsivo como adjuvante em processo de tratamento de depressão, também pode gerar a disbiose intestinal. Inibidores da bomba de próton, né, que são aí omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, são substâncias que diminuem a concentração, né, de ácido gástrico, e o ácido, quando ele está equilibrado no estômago, ele em equilíbrio precisa, porque o próprio ácido gástrico ele vai também ajudar na eliminação de bactérias patogênicas do alimento, porque o alimento que a gente ingere ele não é estéril, então o alimento ele tem bactéria. Então o ácido, quando o nosso estômago ele está funcionando corretamente, o ácido que é secretado de forma equilibrada ajuda, né, a combater essas bactérias patogênicas que estão no alimento. Mas quando ele é totalmente eliminado por uso, às vezes contínuo, dessas substâncias, pode gerar também um processo de disbiose. Então, a primeira coisa informar, além qual é outro tipo de medicamento, a metformina, que usa muito para hipoglicemia, alguns pacientes, né, ou tratamento do diabetes, ou na prevenção, ou às vezes na questão da perda de peso. Ativos, né, semaglutida, liraglutida, que são ativos das canetas, né, dos análogos de GLP-1, são substâncias que, mesmo de forma subcutânea, né, pode gerar, quer dizer, pode não, estão gerando bastante o problema de desbiose intestinal. Então, desequilíbrios, bebida alcoólica em excesso, a idade avançada, o próprio envelhecimento é fator gerador da desbiose intestinal.
doenças de uma maneira, doenças intestinais, que às vezes também podem ser considerados fatores que gerem a desbiose, né? Pessoas que já têm alguma doença intestinal instalada. E as pessoas podem ter também mais de um fator, não somente um, né? Assim, você pode associar mais de um, às vezes você toma vários medicamentos, só isso já é uma associação de fatores geradores. Além disso, uma coisa importante falar, que a microbiota, né, no sistema digestivo, a gente começa a ter bactérias na boca, certo? Então, boca tem bactéria, então, porque né, tá sempre sendo colocada a mão na boca, o dedo, comida, então tudo isso está as bactérias. Não quer dizer que são bactérias, a gente tem as bactérias também que já estão, que colonizam, que são bactérias benéficas, que vão estar em equilíbrio com alguma bactéria patogênica que nós temos contato sempre. Então, a boca tem bactéria, o esôfago tem bactéria, o estômago tem bactéria, o intestino delgado tem bactéria, o intestino grosso tem bactéria, e são bactérias diferentes. Por isso que translocando uma bactéria de um canto para outro já pode gerar desbiose. Além disso, à medida que que o tubo digestivo, né, da boca, esôfago, estômago, até chegar no intestino grosso, a quantidade de bactérias vai aumentando, certo? E isso é uma coisa que é para acontecer mesmo, deve ser assim. Porque a digestão, na realidade, a gente diz muito, começa na boca, ok. Mas a digestão, ela acontece predominantemente no intestino delgado. Então, no intestino delgado, mesmo tendo bactéria, ainda é menor, apesar da digestão acontecer lá, ainda é menor do que no intestino grosso. E por que no intestino delgado é menor? Porque é lá que acontece a clivagem do alimento, né? As enzimas digestivas o processo enzimático está lá, as enzimas que nós temos para degradar o alimento, absorver, fazer a digestão correta, acontece no intestino delgado, certo? Predominantemente, a digestão começa já na boca, né? Enzima amilase, salivar, tem amilase pancreática, mas vai, né, ao longo do trato gástrico, mas no intestino delgado é onde começa mesmo a digestão. E a bactéria lá, está lá também. Só que ela ainda não está em concentração como está do intestino grosso. Por quê? Porque se tivesse muita bactéria no intestino delgado, a própria bactéria ia competir pelo nutriente do alimento. Iria também diminuir a superfície de absorção, o alimento está em contato com a mucosa do intestino delgado para que aquele nutriente seja absorvido. Então, por isso é uma das informações que faz com que mostra que a concentração de bactéria predominantemente acontece no intestino grosso. Por isso que tudo que está de tratamento, tudo geralmente onde ele vai estar agindo de forma mais eficaz é no intestino grosso. Quando a gente faz ou prebiótico ou probiótico ou algum outro tipo de substância que a gente vai falar aqui, ela vai agir predominantemente no intestino grosso, que é lá onde precisa haver realmente, quando a gente fala microbiota intestinal, intestino grosso. Apesar da gente ter, como eu falei, a disbiose vaginal, né, que a pessoa tem muita infecção, candidíase de repetição. Na própria gênito urinário tem a disbiose também, que aí gera aquelas infecções urinárias de repetição. É um outro tipo de bactéria. A microbiota da pele. Então, por isso que as pessoas, quando está com a disbiose cutânea, acne, pode gerar dermatite, vários tipos de dermatite, como a própria dermatite atópica, as alergias. E o paciente, normalmente, né, um exemplo a gente estava falando aqui de medicamentos, que eu acho que é importante estar reforçando isso. Por exemplo, analgésicos, a gente falou anti-inflamatório também pode gerar disbiose, mas é o uso crônico, né? Tem pessoas que qualquer dor toma um anti-inflamatório. Analgésico do tipo opioide, que analgésicos são esses? Tramadol, codeína, que muitas vezes as pessoas que têm alergia a alguns, por exemplo, a dipirona, tem algum problema hepático, não pode tomar paracetamol, então às vezes tem que recorrer, quando são dores muito intensas, precisa recorrer a opioides. Os opioides, eles podem gerar a disbiose, porque os opioides diminuem a motilidade, né? Faz com que a motilidade do nosso trato gastrointestinal seja reduzida. Então você diminui assim, a passagem do alimento de uma região do esôfago para o estômago e assim vai. Então isso tudo faz com que a concentração dele o alimento tenha uma dificuldade na digestão, essa motilidade.
Diuréticos também podem gerar disbiose. Um outro tipo de medicamento também. O próprio analgésico, como a gente estava falando, ele também diminui a concentração de saliva, certo? E a produção baixa da saliva também pode contribuir para gerar um processo de disbiose. Uma informação assim que eu achei interessante quando eu estava vendo mais sobre essa parte de disbiose é que as bactérias do intestino, né, as bactérias que estão no nosso intestino, muitas vezes podem influenciar nas preferências. Então, por que muitas pessoas preferem, às vezes, o doce, preferem alimentos mais cítricos, preferem algum tipo de alimento mesmo? Tem mais, eu tenho aquela fissura naquele alimento. Por quê? Porque aquela bactéria que está no intestino dela tem mais predileção por digerir, por exemplo, alimentos cítricos. Então, quando ele digere aquele alimento, gera substâncias prazerosas e faz com que sempre ela tenha aquela necessidade daquele alimento, porque ela vai ter aquele benefício quando for digerido. Mas isso está ligado à bactéria que está no intestino. Por isso que sempre o tratamento é individualizado. As bactérias que tem no intestino de uma pessoa são diferentes das bactérias que tem no intestino de outras pessoas, apesar de ter o mesmo nome no início. Então tem os lactobacilos, tem os bífidos, tem os estreptos, mas as espécies e subespécies são diferentes, além, né, diferença em qualidade e quantidade. A produção, sim, uma coisa importante também, porque eu estava anotando aqui que eu achei que ficava mais fácil até da gente ir conversando, com relação a essas bactérias, a gente está falando aqui da disbiose, que é o desequilíbrio. Mas eu estou mostrando a importância de estar equilibrado, certo? O desequilíbrio pode gerar as sensações, como a gente falou aí, de distinção, gases e outras que você nem imagina que aquela condição é uma condição gerada por uma disbiose. Então, às vezes, são situações que você sente, como tem pessoas que têm uma irritabilidade, uma alteração de humor, que muitas vezes isso ela não está num processo de depressão em si, mas ela pode ter, por exemplo, geralmente os indivíduos depressivos, eles são constipados ou têm diarreia, mas é porque o fundo é exatamente isso, ele já foi a disbiose, o desequilíbrio que gerou o eixo intestino-cérebro, né, que existe esse eixo, que gerou esse processo depressivo, essa condição também de alteração de humor, que você regular, você fazer o equilíbrio das bactérias, você vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma vida melhor, né? E até sanar aquele problema. Mas sabendo que a disbiose não é uma condição, não é uma doença, ela é uma condição clínica, ela está ali e ela pode ser tratada sim. Muitas vezes ela não tem cura, ela tem manutenção, ela tem tratamento. Se você voltar aos hábitos, ela pode voltar novamente. Indivíduos, né, mulheres, aí nos 50 mais, na menopausa, existe o chamado endocrinologia da microbioma, que é o quê? Os níveis hormonais muitas vezes são influenciados, né, também pela a microbiota hormonal. Então, cortisol, testosterona, estradiol, estrógeno, quer dizer, os estrógenos, estradiol, estriol, também são hormônios da tireoide. Por exemplo, a disbiose ela pode gerar, porque a transformação, né, do hormônio tireoidiano, T4, T3, então muitas vezes ele precisa da microbiota equilibrada para favorecer essa transformação e até a absorção de nutrientes para que gere a produção do hormônio, né, o selênio, o iodo. Então, às vezes, disfunções tireoidianas têm origem na disbiose intestinal. A vida sexual, muitas vezes essa questão está diretamente ligada à saúde intestinal. Então, uma curiosidade, muitas vezes você tratando a disbiose, você pode elevar, sem ter dado nenhum tipo de hormônio, aquele hormônio que está em déficit, por exemplo, a testosterona. O tratamento da disbiose, às vezes, ele por si só já consegue elevar a testosterona na pessoa, né, uma situação dessa. Ele atua reduzindo também o cortisol, melhorando hormônios como pregnenolona, aldosterona, progesterona, dentre outros. Tem bactérias, o próprio intestino de um paciente depressivo,
ele tem bactérias que são bem características nesse intestino, por isso a importância de alguns probióticos na hora de você estar utilizando no paciente com depressão. Mas vamos lá. Vários fatores estão relacionados, assim, a gente falou o que é que causa a disbiose, né? E quais são os sintomas da disbiose. Então, são esses que a gente conversou aqui com relação à constipação, diarreia, cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, quer dizer, são situações que as pessoas nem imaginam que possam estar ligadas à parte do intestinal. Geralmente se associa o quê? Disbiose intestinal, a cólica do abdominal, diarreia, constipação, gases, restrição abdominal, muitos flatos ou arrotos, mas queda de cabelo pode, acne, dermatite, doenças autoimunes, fezes, aí vem aquelas fezes, né, que podem ser mal formadas, mas o cansaço constante, que é a fadiga crônica, como outras situações, aí vem vômito, essa coisa mais ligada mesmo à parte do trato gastrointestinal. Mas é importante saber que a disbiose não tratada, certo? Então, longo período em disbiose, existe o risco do paciente desenvolver algumas doenças crônicas, como, por exemplo, a doença celíaca, né? A síndrome do intestino irritável, doenças cardíacas, a própria intolerância à lactose, doenças como, né, ligadas à doença da parte neurodegenerativa, como o Alzheimer, câncer, principalmente coloretal, e até mesmo doenças do sistema imunológico, como doenças autoimunes, o lúpus, né? E também possível agravante da esclerose lateral amiotrófica, a disbiose intestinal. E como é feito esse diagnóstico? Como é que eu vou saber se eu tenho disbiose ou não? A primeira coisa é pela clínica mesmo, né? Sempre a clínica que normalmente o médico, gastroenterologista, o profissional nutricionista, eles têm todo o domínio para estar fazendo essa anamnese, porque a clínica é soberana, mas é tudo pelo contexto mesmo. Muitas vezes, algumas situações mais graves, né, é indicado fazer, né, o teste o teste de diagnóstico da microbiota, né, o teste da microbiota, e também o gás, que é uma prova do oxigênio expirado, coloca. Mas nem todo mundo tem acesso e às vezes demora, então em muitos casos, em algumas situações até biópsia do intestino. Mas, de uma maneira geral, o teste da microbiota não deve ser utilizado para fechar diagnóstico de disbiose. Então, tudo depende do contexto que aquele paciente está tendo, né? Dos sinais e sintomas. Isso é muito mais importante. E como é que a gente pode, assim, mostrar o que é que as várias doenças, certo? Que podem estar relacionadas. A gente falou, né, que os sintomas, né, do cansaço, a constipação, diarreia, essa coisa. Mas as doenças que a disbiose intestinal pode causar. Eu falei um pouco do Alzheimer, falei do própria depressão, mas eu vou falar de cada um e por quê, certo? Então, por exemplo, a doença autoimune. O intestino, quando está em disbiose, a mucosa que reveste entra em leak gout, que ela fica permeável. Então, muitas toxinas passam através da mucosa, que é onde estão os enterócitos, que era responsável, porque o intestino ele foca em quê? Na produção de substâncias, na absorção de substâncias, na transformação também de substâncias. Ela é um órgão de metabolização, e de absorção e de proteção. E a mucosa intestinal, quando ela está desprotegida, ela vai deixar passar tudo, principalmente o que não é para passar, como as toxinas, e vai ficar em dificuldade para passar as substâncias importantes que precisam passar, como os nutrientes, vitaminas, minerais. Então, muitas vezes, esse intestino, que a gente chamando de lume, o lume intestinal, que não deveria, ele pode ficar tão aberto que ele fica hiperestimulado. E essa hiperestimulação, assim, ele não consegue se defender. Então, ele não consegue, ele se defende dele mesmo, né? Gerando anticorpos para ele mesmo, daí pode desenvolver o quê? As chamadas doenças autoimunes, como a dermatite atópica, o lúpus, a artrite reumatoide. Isso é o primeiro, lógico que é uma situação de uma disbiose mais crônica.
Doenças inflamatórias do intestino, né? Doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite, retocolite, são doenças que também podem ser ocasionadas quando o paciente tem uma desbiose não tratada. Porque são condições que a pessoa tem e vai pensando que é assim mesmo, e não é. Não é para ninguém ficar se sentindo mal. Então, qualquer situação de sinal e sintoma anormal no nosso organismo, algo não está bem. Então, tem que ser investigado. Doenças mentais, ansiedade, depressão, doença, né, o que eu chamo a instabilidade de humor, conhecida como, né, o bipolar, em algumas situações. Então, tanto que o Brasil ele tem um índice maior dessas doenças intestinais e também as doenças mentais. Tudo isso também ligado a essa questão do eixo intestino-cérebro, da toxina, né, do excesso e da falta do excesso do que não precisa entrar e da falta do que precisaria entrar, dessa condição de saúde mental. A obesidade, né, a composição da microbiota, ela está diretamente relacionado à desbiose, também está diretamente relacionado a paciente com sobrepeso, principalmente paciente obeso. Existe aquele a gente falou assim, do estudo, né, que a obesidade ela é transmissível pela questão em algumas situações do transplante fecal, quando fizeram testes e tudo. Então, inicialmente, os Estados Unidos ele proibiu fazer, né, esse teste, mas depois ele é uma forma também de tratamento. Só que não é aplicado, né, de rotina, até porque tem as situações que podem acontecer a necessidade desse tipo de procedimento. Resistência insulínica, que está muito ligada à obesidade, então está totalmente ligada à desbiose, né? Então a desbiose intestinal, a resistência insulínica, ela é influenciada diretamente pelo intestino em desbiose. Síndrome metabólica, que entra aí diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, também são condições que a desbiose intestinal pode gerar ou agravar. O câncer, como a gente falou, principalmente o câncer de intestino. E é difícil, assim, às vezes, a gente estabelecer e dizer o que é uma microbiota normal, porque cada pessoa tem a sua. Então, a microbiota de uma pessoa, a minha microbiota é normal para a minha condição. Se eu fizer um transplante dessa minha microbiota, como foi feito um teste, não comigo, mas dependendo da minha condição, então a minha microbiota, que é normal para mim, se for transplantado na microbiota de outra pessoa, pode adoecer aquela outra pessoa, de acordo com a condição que ela se encontra. Por isso que existem essas variações. A idade, se a pessoa está tomando medicamento, a pessoa que recebeu o transplante, né, a comorbidade que ela tenha, como é que está a questão das vitaminas, a B12, o magnésio. Então, por isso que tudo é individual, é individualizado. Então, vamos aqui entender o tratamento em si dessa microbiota. Então, a primeira coisa, a gente falou que até o do eixo da tireoide, né, que é importante realmente, as enzimas chamadas deiodidases, que são influenciadas pelo bom funcionamento do intestino, para a conversão de T4 em T3, e depende da microbiota saudável. Quais são os principais erros no tratamento de uma desbiose, certo? Então, a gente falou o que é desbiose, o que é que causa desbiose, o que é que ela pode gerar, as doenças que ela pode gerar, o diagnóstico que não deve ficar restrito, né, a teste de microbiota, e sim ao contexto que aquele paciente está sentindo, e o tratamento. O principal, eu vou falar sobre 4 principais erros na hora de tratar a desbiose, certo? O principal erro na hora de tratar a desbiose, primeiro, é tratar um protocolo. Não existe protocolo, todo mundo trata uma pessoa igual. Então, aquilo ali não existe. Então, cada pessoa é tratada de uma forma. É claro que existe a base do tratamento, que é aplicado por quem está fazendo, por quem está tratando. Mas não pode ser usar, né, como uma coisa só daquelas outras. 1, 2, 3. Então, o principal erro, a primeira coisa, né, é achar que eu sou, como eu digo muito, para mim a probiótico terapia é fantástica,
Mas a probiótico terapia, ela entra várias coisas. Não é só o probiótico que é a bactéria boa. A probiótico terapia, ela entra probiótico, pré-biótico, ela entra fitobiótico, parabiótico, entra o simbiótico, que é o grande produto. Então, a gente não pode achar que probiótico trata tudo, certo? Que probiótico é o tratamento, achar que só o probiótico vai tratar a disbiose. Não é assim. Muitas vezes você trata a disbiose sem nem utilizar o probiótico, certo? Existem condições que o probiótico pode piorar, certo? Que condições, por exemplo? Pacientes que têm, um exemplo, pacientes que têm o intestino, a gente chama o intestino histamínico. Tem probióticos, determinadas cepas, se a pessoa que vai prescrever, né, não tiver a orientação, não tiver o conhecimento, algumas cepas podem fazer com que naquele intestino, aquela cepa, ela transforme a histidina, que é um aminoácido, em histamina. Então essa pessoa vai ter reações alérgicas, né, vai ter situações em que o excesso de histamina, dores crônicas, até situações de fibromialgia, pessoas que têm, por exemplo, o diabético, que está em acidose, que às vezes tem acidose metabólica, então o probiótico pode, por exemplo, aumentar a colonização daquele intestino delgado e aumentar o ácido lático. Então a acidose vai aumentar, porque existe um termo chamado de SIBO, né, que é o supercrescimento do intestino delgado. Normalmente esse termo não é mais nem utilizado, que às vezes acontece, né, por essa translocação, ao invés de crescer bactéria boa no intestino, quer dizer, do desequilíbrio acontecer mais no intestino delgado ou no intestino grosso, a concentração de bactérias começa a aumentar no intestino delgado. Aí é que vai atrapalhar bastante, porque vai principalmente atrapalhar o processo de absorção dos nutrientes. Outra coisa, né? Então essa questão do antibiótico. Outro erro, né? É aquilo que a gente falou, tratar a disbiose com antibiótico. Então, isso aí é uma coisa assim que não deve acontecer mesmo, lógico, a não ser que estejam com algum tipo de infecção secundária, oriundo já de algum tipo de doença inflamatória, é outra coisa. Mas o ideal, na medida do possível, é optar por antibióticos de espectro de ação menor, ou seja, bem estreito, para não debelar tanto as bactérias boas. Terceiro erro, esquecer as condições do paciente. O que é as condições do paciente? Então, ver como é que é a motilidade daquele paciente, né? Como é que é a ingestão. Será que ele tem enzimas? Como é que está o comportamento das enzimas digestivas? Ele está fazendo a absorção direita? Ele está digerindo aquele alimento? Ele tem alguma alteração imunológica? O paciente tem algum tipo de, por exemplo, como é que está a atividade como é que é o sistema pancreático daquele paciente. Então, se ele está tomando também algum daqueles medicamentos, ele precisa tomar, porque se o paciente é um paciente epilético, um paciente precisa fazer uso crônico de antidiabético, né, por exemplo, da metformina, de um anticonvulsivante, uma carbamazepina, um topiramato. Então, se o paciente precisa, o médico dele não pode tirar, né, é custo-benefício. Então, se ele tem que continuar com aquele medicamento, que também é um medicamento que gera aquela desbiose intestinal, existe a forma de conduzir aquilo ali de modo que o paciente continue utilizando, fazendo uso do medicamento que precisa utilizar, mas que diminua bastante a probabilidade de ter o dano para o intestino e gerando outras dificuldades. Como é que é a parte da atividade oral desse paciente? Se ele mastiga, o paciente é idoso, tem uma dentição ainda, faz a digestão, mastiga bem os alimentos, aquela digestão já começa a ser na boca, ele tem a boca seca, ele ainda tem a saliva, certo? Então tudo isso tem que ser visto. E, como eu falei, um erro principal é o quê? Usar protocolos. Então, assim, igual para todo mundo. Existe uma forma de tratamento muito conhecida dos nutricionistas, assim, eu falando aqui, pode ser, o pessoal não entende, chamado de protocolo dos R's, certo? Que é reparar, renocular, relocar, são vários R's que é bem interessante, foi muito utilizado, era 4 R's, depois passou para os 6 R's, 8 R, mas
existe aquela informação, né? Que você individualiza, você tem uma resposta muito melhor para o seu paciente. Não, você muitas vezes tem que fazer mesmo, tem que fazer a remoção de alguma coisa, a introdução de outras coisas, tem que remover, tem que reparar, reorganizar, mas não necessariamente nessa ordem. Então, a primeira coisa, o fato, como eu falei, vamos ao tratamento, né? Assim, vamos às sugestões de tratamento, as possibilidades. Então, probióticos são importantes, né? Eles são importantes para a saúde, mas eles precisam ser adaptados para a necessidade de cada pessoa. Naquele momento, usar no momento correto. A adequação das bactérias probióticos, parabióticos, que são as bactérias fragmentadas, que não são mais bactérias, elas soltam substâncias importantes, que geram benefícios, por isso são chamados de bactérias probióticos fantasmas, os parabióticos. Fitoativos, que são vegetais, substâncias fitoquímicos que ajudam, que funcionam como prebióticos. Os próprios prebióticos, que são muito comentados aí, os prebióticos. O que são prebióticos? São fibras, são alimento das bactérias. Muitas vezes, às vezes as pessoas dão muito probiótico, e o alimento dela. Tem pessoas que não têm uma alimentação rica em fibras, né, nessa parte toda de fibras solúveis e insolúveis, às vezes é preciso realmente fazer uso externo disso. Então, a alimentação é uma das coisas fundamentais, a alimentação correta, onde você vai entrar com alguns elementos importantes. Mas as vitaminas, os minerais, alguns ativos, como a própria glutamina, um ativo muito importante, um aminoácido também, a treonina, então substâncias ômega 3 que vão ajudar na modulação dessa microbiota. E é importante lembrar que a correção dos hábitos é a base real para você fazer a mudança dessa característica da sua microbiota. Mas a suplementação nutricional, como a gente está falando, é fundamental em várias situações, inclusive para quebrar o ciclo vicioso. Porque às vezes com a boa alimentação, com certeza, mas nem sempre a pessoa consegue ter aquela alimentação, aquela ingestão de fibras necessária, aquela hidratação. A hidratação é fundamental, tá, gente? Porque precisa atuar na motilidade, precisa fazer tanto você fazer a hidratação de uma maneira geral do seu corpo, quanto a umectação das fezes e favorece todo o funcionamento do trânsito intestinal. Mas você quebra o ciclo vicioso com a suplementação e trata distúrbios que a pessoa já tem e vai prevenir os próximos, né? Promovendo aí a saúde integral. Então, um dos principais tratamentos, além da dieta equilibrada, né? Fibras, legumes, isso aí, são os pilares. A importância também de apostar em alimentos prebióticos, que vão ajudar essas bactérias, né? Boas a se reproduzirem. Além disso, essa questão do estresse, a modulação do estresse, aí vem os pilares, né? O estresse, evitar o consumo de embutidos industrializados, restringir, né, a ingestão alcoólica, a questão, né, do fumo, né, não fumar, realmente fazer uso de medicamentos quando você precisa utilizar, com orientação, né, médico, orientação farmacêutica, ter a alimentação com o cuidado, né, para reduzir o açúcar, pobre em açúcar ou zero açúcar, porque tudo isso, né, reduzir carne vermelha, tudo isso vai gerar microbiomas saudáveis e, consequentemente, vai tratando essa desbiose para você ter um momento de eubiose, que é exatamente a microbiota está normal, em equilíbrio. Essa reparação, muitas vezes, a gente precisa fazer com alguns elementos. Então, é muito comum o nome dessa substância chamada de glutamina. Então, a glutamina é um aminoácido que ela fornece energia para as células intestinais, para os enterócitos. Então, ela ajuda bastante no processo de melhorar a membrana intestinal. Mas existe também o momento de utilizar a glutamina, a dose correta da glutamina, o período que você vai utilizar, o período que às vezes é um período mais longo, às vezes é um período curto. Outras substâncias que também podem ser utilizadas. A gente falou aqui, né, do ômega 3, de prebióticos. O ômega 3, ele modula a inflamação, né, por isso evita, né, que a inflamação aumente. Os prebióticos, que são
que vão ser utilizados como suplemento, que aí tem a inulina, a polidextrose algumas vezes, alguns oligosacarídeos, né, como o chós, tem também a gomacácea, que é o Fibergum. Esses produtos, essas substâncias, elas são fundamentais, porque além de melhorar o trânsito intestinal, ela vai fornecer, né, como diz, favorecer o crescimento das boas bactérias. Mas, além disso, o que é assim interessante e importante hoje em dia é você trabalhar com as fibras, mas também com os princípios ativos de vegetais. Existe uma substância que a gente usa muito, chamada de microbiomex. Então, o microbiomex, ele é um vegetal, uma substância, um fitoativo, que é utilizado ele é utilizado ele é um prebiótico, certo? Ele protege a mucosa intestinal, repara, mas ele também funciona como um prebiótico. Então, você está dando uma mesma substância, com a mesma substância você está trabalhando o processo do controle dessa membrana, né, dessa barreira intestinal, e está fornecendo não uma fibra, mas uma substância que funciona como um prebiótico, que vai alimentar as bactérias boas. Chama, né, microbiomex, que inclusive a gente às vezes faz combinação com a glutamina. A glutamina é um pó, o microbiomex ele vai em cápsula. Uma outra substância que também é utilizada nessas situações, que vai ajudar bastante, são as enzimas digestivas. Então, as enzimas digestivas, muitas vezes, elas funcionam, às vezes, basta a enzima, muitas vezes o paciente precisa apenas de enzimas digestivas. Então, as enzimas digestivas entrariam em que momento? Normalmente ela entra, né, próximo às refeições, antes, durante ou após. Elas já entram no início do tratamento. Existem aquelas enzimas, então não é necessariamente só a lactase, porque a pessoa tem a intolerância à lactose. Não é uma enzima específica só para aquela dificuldade de quebra. Uma amilase, porque ela não tem, né, entra a amilase, porque ela não tem a amilase salivar para quebrar o amido, a lipase. Então, a gente utiliza um mix, uma associação de 9 enzimas para trabalhar aí a amilase, lipase, né, entra aí betaína, pepsina, papaína. São várias enzimas que vão atuar de forma a favorecer o processo digestivo, tanto a digestão no estômago, como a digestão no intestino delgado, que é onde começa a clivagem mesmo. Existem enzimas mais específicas, como a alfa-galactosidase, a hemicelulase, que são enzimas voltadas para a digestão de grãos, de cereais, de leguminosas, como por exemplo feijão, repolho, brócolis, que tem pessoas que às vezes não comem esses alimentos porque realmente têm dificuldade pela fermentação, né? Pelo preparo, às vezes, e também pela dificuldade de digestão mesmo. Então, fica empachado, com desconforto mesmo. Fica aquela coisa, o estômago alto. E a enzima do glúten, que ajuda na digestão do glúten, que chama de enzyme. Então, as enzimas, elas contribuem muito, porque existem atualmente, né, muito déficit enzimático, por várias situações. Tem pessoas que geneticamente tem a enzima trabalhando ou tem a enzima ou não existe, ou não é que não existe a enzima, ela não é eficiente de forma total para sozinha digerir aquele alimento, às vezes até pela quantidade que a pessoa come. Então, voltando aí, né, a gente falou aqui das enzimas digestivas. As enzimas digestivas são super importantes, mas existem, como eu falei, alguns elementos, como por exemplo a própria arginina, junto da glutamina, né, que ela também, a gente fala muito, né, de arginina com outra finalidade, de óxido nítrico, e que vai agir na questão mesmo de ajudar na força, também na fadiga crônica também, mas a arginina também é fonte de energia para as células intestinais, para os enterócitos, assim como a glutamina. Normalmente a primeira opção é a glutamina, mas a gente faz normalmente às vezes formulações onde você associa glutamina, arginina, triptofano, vitaminas do complexo B, vitamina A, o magnésio, o zinco, a aloe vera é muito importante.
tem situações que basta um ajuste nas vitaminas do complexo B, principalmente o pantotenato, o ácido fólico, a B12, entrando aí com a vitamina C, com selênio também. Tinturas que a gente utiliza, né? Chás, por exemplo, a espinheira santa, o alecrim, o gengibre, o próprio hortelã, a menta, substâncias que estimulem também, por exemplo, a mucina, como a betaína, como a própria berberina, que é muito utilizada hoje em dia. O pessoal começou a utilizar como se ela fosse resolver todos os problemas, mas né, como substituto aí para alguns processos de emagrecimento. A betaína com a espinheira santa tem uma ação muito importante na hipocloridria, né, que é quando a pessoa tem queda, déficit de ácido clorídrico. E como eu falei, o ácido ele precisa estar em equilíbrio, nem é para estar aquém, nem é para estar além. A gente precisa do ácido até para combater as bactérias patogênicas que a gente come, né, que vem no alimento. Então, muitas vezes a gente, o alimento me fez mal, eu fiquei com infecção intestinal. Às vezes, lógico, dependendo da concentração de bactéria que venha naquela, ou do tipo de bactéria que venha naquele alimento, né, que foi contaminado pela má manipulação na hora de fazer o alimento e tudo, ou dependendo da bactéria, realmente o ácido ele ajuda, mas ele não tem como debelar totalmente e muitas vezes ele consegue até proteger, às vezes você até consegue vomitar, né, ter o vômito e não chegar nem ter absorção e você não instalar a infecção intestinal que gera diarreia, porque quando ela gera diarreia porque já realmente passou já para absorção. E a tintura é uma forma também agradável de você estar consumindo, né, alguns outros produtos. E a berberina é uma substância que ajuda, além de ajudar no processo imunológico, na mucosa intestinal, na questão mesmo do suco gástrico, e ela também ajuda ela tem uma ação sacietógena e ela diminui também a resistência insulínica, ajuda, né, na melhora da sensibilidade. A berberina associada com a betaína. A própolis, que muitas vezes a gente pensa só na imunidade, mas a própolis também funciona como um pré-biótico. E o que é a dica, gente, é utilizar simbiótico, certo? Então, o simbiótico é isso aí. Aí você pergunta, e qual é a hora que entrar o probiótico? Então, o probiótico ele pode entrar, pode ser que ele não entre. O paciente utiliza apenas as enzimas digestivas, utiliza a glutamina, ou a arginina, ou o microbiomex, ou um outro elemento mucosave, que ele forma um filme protetor, e o próprio pós-biótico, né, que é uma substância que aumenta, porque você precisa fornecer para o intestino o butirato, certo? Que aí são os triglicerídeos de cadeia curta. Então, o butirato, ele ajuda a diminuir esse processo de disbiose, que muitas vezes o butirato é exatamente ele que gera, que o probiótico ele solta, que o parabiótico solta também, libera, mas existe o pós-biótico, que é praticamente a substância pura, né? A substância, o próprio benefício da cepa, da bactéria, sem ter muito risco, porque o probiótico ele só tem benefícios quando ele é bem utilizado, certo? Simbiótico é a associação de probiótico com pré-biótico. E esse pré-biótico, por exemplo, em situações de disbiose crônica, né, a gente utiliza muito um repositor de microbiota, da microbiota intestinal. Então, a gente associa algumas cepas, de acordo com a necessidade do paciente. Cepas são as bactérias, são os probióticos. Algumas famílias de probióticos, né, com fibras. E fibra é exatamente o pré-biótico. Então, a gente pode associar com uma combinação de algumas cepas, com a gomacácea, com a inulina, com um próprio elemento, com o alecrim, com o anis estrelado, com a espinheira santa. Então, com fibras que você vai gerar, então, a combinação do probiótico com o pré-biótico, aí você tem um simbiótico. Então, esse é uma forma mais assertiva de tratar a disbiose. Mas, às vezes, não precisa. Às vezes, você, com a enzima digestiva, dando um reforço, um reparo na membrana intestinal, na mucosa intestinal, com alguma substância específica, como a gente falou, com determinada concentração, ou combinação, ou formulação com glutamina, ou microbiomex, ou mesmo com um fitoativo, ou somente o pré-biótico,
A própria fibra, só a fibra é importante, mas saber que fibra tem que ter bastante líquido, principalmente quando a fibra é a fibra insolúvel, né, que geralmente é do alimento, mas a fibra solúvel também. Mas quando é né, o problema maior da fibra é você ter a água para hidratar essa fibra, para você não constipar, assim você vai ter o efeito contrário. E os pré-bióticos funcionando como na forma de fitoquímicos, né? Você utilizando a planta como um pré-biótico, não é que a planta seja uma fibra. Então, assim, foi perguntado, por exemplo, quem dá o diagnóstico da disbiose, se a pessoa tem disbiose ou não. Normalmente, como eu falei, assim, o diagnóstico hoje não é muito comum. Assim, geralmente o médico, o gastroenterologista, ele faz, o nutricionista também, mas ele faz o teste da microbiota, que às vezes é uma biópsia, que é só em situações mais intensas, não é muito comum. Mas normalmente, e esse gás que sai, né, que é feito como se fosse que a pessoa vai fazer isso, que é o da expiração, mas muitas vezes não precisa fechar diagnóstico de disbiose, precisa fazer teste de microbiota. A própria condição clínica do paciente mostra que é um paciente em disbiose. Uma pessoa em sobrepeso, uma pessoa que é obesa, é uma pessoa inflamada. Uma pessoa inflamada é uma pessoa que está em disbiose intestinal, porque a disbiose intestinal, a inflamação do organismo começa no intestino. Por mais que a gente esteja com um problema articular, com uma cefaleia, com uma irritação. Então, na maioria das vezes, são condições, né? Por isso que, como eu falei no início, que praticamente toda condição médica é influenciada pela microbiota intestinal. Pela microbiota intestinal ou equilibrada, quer dizer, equilibrada significa saudável, mas a condição de doença normalmente está ligada ao intestino em desequilíbrio. Então, toda a solução, a doença, mas também a solução para essa doença começa no intestino. No intestino bem cuidado e bem tratado. Então, a pergunta é, a disbiose intestinal tem cura? Então, como a disbiose intestinal ela não é considerada uma doença, e sim uma condição clínica, não é possível se ter cura. Você tem o controle daquilo ali. É claro que uma flora intestinal cuidada, bem nutrida, né? Então, os hábitos saudáveis, você adotar hábitos saudáveis, faz com que a disbiose desapareça. A disbiose ela pode desaparecer com hábitos saudáveis que envolvem tudo aquilo, né? Alimentação, exercício, atividade, diminuição do estresse, a questão mesmo do consumo menor de álcool, né? Não fumar, evitar industrializado, mas não quer dizer, gente, que se você comer alguma coisa industrializado, ou beber um álcool, ou você já está em disbiose, ou vai voltar tudo de novo. Não é dessa forma. O organismo ele tem memória. Se você tem um hábito de rotina, um hábito saudável, algo que você faça ali, né, no final de semana, uma coisa esporádica, não vai pôr nada abaixo, né? Não é para ficar com neura. Caso contrário, lógico, se aquilo for parte da rotina, né, o mau hábito, de uma maneira geral, fizer parte da rotina, voltar a fazer parte da rotina, provavelmente a disbiose intestinal vai aparecer. Então, o intestino em equilíbrio, ele reduz a inflamação, reduz as interleucinas inflamatórias, reduz aí, ajuda a debelar quadros de infecção, doenças autoimunes, auxilia no tratamento de alguns transtornos metabólicos, como diabetes e obesidade. Isso aí já é assim, é consagrado. Equilíbrio intestinal, boa saúde. Então, a saúde do corpo, como eu digo, começa no intestino, e isso não tem como não ser dessa forma, certo? A gente pode até ignorar o intestino, certo? De repente, não cuidando dele. Você pode até ignorar o intestino, mas a gente não pode ignorar as consequências de ter ignorado o intestino, que aí são todas elas que a gente viu aí, várias doenças, que aí são doenças mesmo.
Na hora que você ignorou o intestino, você entra em desbiose intestinal, e a desbiose intestinal pode gerar algumas doenças. Na hora que você consegue equilibrar, muitas vezes o equilíbrio intestinal não quer dizer que o equilíbrio intestinal você não precisa mais utilizar o seu antidepressivo, se você tem depressão, você não precisa mais utilizar o tratamento para você perder peso, mas ele vai ajudar, vai dar condições para que aquele tratamento seja mais eficaz, seja mais rápido, seja mais saudável, com menor reação, seja algo que tenha uma assertividade maior. Então, é isso. Bom, com relação à orientação farmacêutica, assim, só mostrando que na Formule nós fazemos, né, a orientação farmacêutica quem faz sou eu, e a gente junto, às vezes são condições que a gente orienta, às vezes precisa, a gente tem as formulações, tem as sugestões, muitas vezes, em algumas situações, o paciente já vem para o profissional da nutrição, porque ele que vai orientar toda a parte, né, da parte alimentar, mas a questão das formulações, né, então, das associações, do que a gente pode estar ajudando, tanto ao médico como ao nutricionista, então, é feito na orientação farmacêutica, então, a suplementação simbiótica que precisa, o que é que pode ser feito, né, dentro daquela conduta, né, de tratamento, de auxiliar no tratamento. Pode aí contar com a gente. Então, obrigada aí espero, né, que tenham gostado e cuidem do intestino, certo? Assim, como eu vou dizer, assim, a gente não pode ignorar o intestino. Quer dizer, a gente pode até ignorar, mas não pode ignorar o que é a consequência da gente ter ignorado. Por isso que eu digo muito que o intestino, ele é a causa de doença, mas ele também é a solução. É só ficar atento e cuidar dele com os elementos importantes, com os elementos necessários, e é algo simples, por mais que a gente pense que não é, mas é simples. Então, obrigada aí, Betânia, da Omicina, e Betânia já fez a orientação, muito bem, muito bacana ver aí que vocês gostaram. Oi, Ana, tô vendo aí, Ana, Maria aqui também, e vamos para as próximas dicas aí de Pocket Lives, e uma boa noite para todos, e vamos também aí, né, de qualquer forma, é uma noite que todo mundo também, o mundo todo, né, tá apreensivo com o que está acontecendo aí. Só reforçando, acho que a doutora Vilma sabe, sexta-feira eu ia conhecer a Terra Santa, embarcar num grupo para conhecer a Terra Santa, Israel e Jordânia, e nossa agência, no sábado mesmo, depois que começou esse conflito horrível, já, né, nós adiamos, foi né, adiado a ida, lógico, e a gente reza para que israelenses, né, a paz aí entre Israel e Palestina, para que, né, para proteger aí todo mundo que está por lá, e que vem brasileiros lá também, que voltem em segurança, que as pessoas fiquem, né, em paz, todo mundo. Mas é isso, gente. Obrigado e tenha uma boa noite aí a todos. Beijão.